Anne da Ilha. Capítulo 7. De volta ao lar. As primeiras 3 semanas em Redmond foram bastante longas, mas o resto do tempo voou como o vento. Antes que pudesse se dar conta, os estudantes de Redmond se viram imersos na rotina dos exames de Natal, dos quais emergiriam mais ou menos triunfantes. A honra de liderar as aulas para os calouros flutuava entre Anne, Gilbert e Philippa. Priscila fez muito bem. Charlie Sloane rastejou-se tão respeitosamente e comportou-se de modo tão complacente que foi como se ele tivesse liderado tudo. Não consigo acreditar que amanhã, a esta hora, eu estarei em Green Gable, disse Anne na noite anterior à partida. Mas eu estarei. E você, Phil, estará em Bolingbroke com Alex e Afonso. Estou ansiosa por vê-los, admitiu Phil, entre uma mordiscada e outra em um chocolate. Eles realmente são muito queridos. Você sabe, não deve haver fim das danças, dos passeios, nem dos acampamentos em geral. Nunca a perdoarei, Rainha Anne, por não voltar para casa comigo nessas férias. Nunca? Equivale a 3 dias no seu caso, Phil. Você foi muito gentil em me convidar e eu vou adorar conhecer Bolingbroke algum dia. Mas neste ano eu preciso voltar para casa. Você não sabe o quanto meu coração deseja isso. Você não terá muito tempo, disse Phil com desdém. Afinal, deverá ir a 1 ou 2 festas do pijama, suponho. E ainda será objeto de fofoca de mulheres idosas que vão falar de você tanto na sua frente quanto nas suas costas. Você vai morrer de tédio e solidão, minha querida Anne. Em Avonlea? Exclamou, divertindo-se com aquilo. Mas se você vier comigo, com certeza iria passar momentos maravilhosos. Bolingbroke ficaria louca por você, Rainha Anne, pelo seu cabelo, seu estilo, ai, tudo. Você é tão diferente, faria um enorme sucesso por lá. E eu me deliciaria com um reflexo de sua glória. Não a rosa, mas perto da rosa. Venha comigo, Anne. Sua imagem de sucessos sociais é bastante tentadora, Phil, mas vou pintar uma outra para compensar. Estou voltando para minha casa, que é uma casa de fazenda antiga, que já foi verde, mas agora está meio desbotada, entre pomares de maçã sem folhas. Há um riacho abaixo e uma madeira de abetos. Em dezembro, além do mais, consigo ouvir o concerto das harpas, que são tocadas pelos dedos da chuva e do vento. Há um lago próximo que agora, nesta época do ano, estará cinza e pensativo. Haverá 2 senhoras idosas aguardando a minha chegada em casa, uma alta e magra, outra baixa e gorda. Além disso, haverá também 2 adoráveis gêmeos, uma que é um modelo perfeito de criança e o outro, como diz a senhora Lynde, um terror sagrado. Haverá um pequeno quarto me esperando no andar de cima do alpendre, onde estão guardados velhos sonhos e uma grande, gorda e gloriosa cama de penas que quase parecerá luxuosa depois de dormir naquela terrível colchão de pensão. E então, gostou da imagem que pintei para você, Phil? Parece-me chatíssimo, isso sim, disse ela com uma careta. Ah, não se precipite, pois eu ainda não disse o que transforma tudo por lá,
exclamou Anne suavemente. Haverá amor por lá, Phil. Amor, Phil, e eterno, como nunca encontrei em nenhum outro lugar do mundo. É o amor que me espera lá, e por causa dele que eu estou voltando para casa. E é isso que faz da minha imagem uma obra-prima, mesmo que as cores não sejam tão brilhantes. Em silêncio, Phil se levantou, largou de lado a caixa de chocolate e abraçou Anne. Anne, eu gostaria tanto de ser como você, disse ela sobriamente. Na noite seguinte, Diana foi buscar Anne na estação de Carmody e as duas voltaram de carro sobre o céu estrelado e silencioso. Quando chegaram à encosta, Green Gable parecia estar com um ar festivo. Observou que havia luzes em todas as janelas e um brilho rompeu a escuridão do lado de fora, como labaredas de boas-vindas. No pátio estava acesa uma grande fogueira, ao redor da qual duas alegres figuras dançavam, e uma delas deu um forte grito quando avistou o carro dobrando entre os álamos. Dave, a receba com um uivo de guerra indiana, disse Diana. Ele foi ensinado pelo peão do Sr. Harrison e tem praticado para recebê-la. A Sra. Lynde disse que isso quase a mata no coração. Ele se arrasta atrás dela, você sabe, e depois solta o grito em plenos pulmões. Ele estava determinado a fazer uma fogueira para sua chegada. Há 2 semanas que ele vem juntando galhos e importunando Marilla para deixar que ele derrame um pouco de óleo e querosene sobre eles antes de atear fogo. Pelo jeito, acho que ela permitiu, embora a Sra. Lynde tenha dito até o último momento que Dave explodiria a si e a todos os outros, se lhe fosse permitido. Àquela hora, Anne já estava fora do carro e Dave estava agarrado em seus joelhos enquanto Dora segurava sua mão. Isso que é uma fogueira, não é, Anne? Deixe-me mostrar a você como cutucar o fogo. Viu as faíscas? Fiz isso para você, Anne. De tão feliz que eu fiquei quando soube que você estava voltando para casa. A porta da cozinha se entreabriu e a figura de Marilla escureceu contra a luz interna. Ela preferiu encontrar Anne nas sombras, pois temia que pudesse chorar de alegria. Marilla era tão severa e reprimida que considerava imprudente toda emoção profunda. A Sra. Lynde estava atrás dela, bonita, rechonchuda, gentil e, antes de tudo, matronal. O amor que Anne havia dito a Phil que a esperava a cercou e a envolveu com suas bênçãos e doçura. Afinal, nada poderia se comparar aos velhos laços, aos velhos amigos e à velha Green Gable. Os olhos de Anne estavam muito estrelados quando se sentaram à mesa de jantar, com suas bochechas rosadas e sua gostosa risada. Diana também ficaria lá a noite toda, como eram bons os velhos tempos. O jogo de chá, feito com botão de rosa, enfeitava a mesa. Marilla, que já estava com um sono descomunal, não podia mais continuar com elas. Suponho que as mocinhas passaram a noite toda conversando, disse Marilla, sarcasticamente, enquanto as meninas subiam as escadas. Ela sempre era sarcástica quando tinha um dos seus princípios quebrados. Sim, assentiu Anne com alegria. Mas primeiro vou colocar David para dormir. Ele insiste que eu faça isso. Você pode apostar que sim, disse David enquanto atravessava o corredor.
Quero que alguém faça as minhas orações comigo. É tão chato fazê-lo sozinho. Você nunca está sozinho quando reza, Dave. Deus está sempre com você para ouvi-lo. Bem, mas ele eu não posso ver, observou Dave. Eu quero orar com alguém que eu possa ver, mas não quero que seja Marilla ou a senhora Lynde. No entanto, uma vez que estava vestido seu pijama cinza de flanela, ele não parecia estar com nenhuma pressa em começar. Primeiro, ele ficou em frente de Anne e esfregou os pés descalço, um contra o outro, com um ar indeciso. Venha, querido, ajoelhe-se para rezarmos, disse Anne. Dave se aproximou e enterrou a cabeça no colo de Anne, mas não se ajoelhou. Anne, disse ele com uma voz fraca, eu não tenho vontade de rezar. Eu já estou assim há uma semana. Eu não orei ontem à noite, nem anteontem. Por que não, Dave? Perguntou Anne gentilmente. Não, é que você não vai ficar com raiva se eu lhe contar? Anne levantou o menino, colocou-o de joelho e passou o braço em volta da cabeça dele. Alguma vez eu fiquei com raiva quando você me contou suas coisas, Dave? Não, nunca. Mas você pode ficar triste, o que é ainda pior. Você ficará terrivelmente triste quando eu lhe contar isto, Anne? E ficará com vergonha de mim, eu acho. Você tem feito alguma coisa de mal, meu caro Dave, e por isso não pode rezar? Não, não é isso. Não tenho feito nada de mal ainda. Mas quero fazer. O que, Dave? Eu quero falar um palavrão. Abruptamente, ela soltou o garoto em um esforço desesperado. Eu aprendi um que ouvi o peão do Sr. Harrison dizer na semana passada, e desde então, por todo esse tempo, mesmo quando fazia minhas orações, eu queria repetir. Então diga, Dave. Ele levantou o rosto corado de surpresa. Mas Anne, é uma palavra horrível. Diga logo. Dave olhou para ela novamente, incrédulo, e em voz baixa disse a terrível palavra. No instante seguinte, ele escondeu o rosto contra ela. Ai, Anne, eu nunca mais vou repetir essa palavra de novo, nunca. Eu nunca vou querer dizer isto. Eu sabia que era muito feio, mas nunca imaginei que fosse tanto. Então, não havia imaginado que fosse assim. Não, acho que você não vai querer repetir, Dave. Nem pense nisso novamente. E se eu estiver no seu lugar, não me juntaria muito ao peão do Sr. Harrison. Mas ele sabe alguns gritos de guerras indianos, disse o garoto com entusiasmo. Mas você não vai querer encher sua cabeça de palavrões, não é, Dave? Com palavras que envenenam e empodrecem todas as boas ideias. Não. Então, não se junte às pessoas que as dizem. E agora, já sente vontade de orar? Ah, sim, respondeu David, ajoelhando-se agitadamente. Agora eu posso orar muito bem e não terei medo de morrer antes de acordar. Como tinha quando eu queria falar aquele palavrão. Provavelmente, Anne e Diana confessaram naquela noite todos os seus segredos dos últimos tempos. Mas não há registros dessas conversas. Ambas pareciam tão frescas e de olhos brilhantes no café da manhã, como apenas as jovens podem aproveitar de horas ilegais de folia e confissão. Até então não havia nevado,
Mas quando Diana atravessou a velha ponte de troncos no caminho de volta para casa, os flocos brancos começaram a cair sobre os campos e bosques castanhos e cinzentos, em seu sono sem sonhos. Logo, os longínquas encostas e colinas estavam escuras e pareciam fantasmagóricas, como se o outono pálido tivesse jogado um céu nupcial sobre os cabelos e estivesse esperando seu noivo invernal. Afinal, eles tiveram um Natal branco e foi um dia muito agradável. No começo da tarde, cartas e presentes vieram da senhorita Lavenda e de Paul. Então, Anne os abriu na alegre cozinha de Green Gable, cheia do que Dave, cheirando com êxtase, chamou de cheiros bonitos. A senhorita Lavenda e o Sr. Evans estão instalados em sua nova casa agora, relatou Anne. Tenho certeza de que a senhorita Lavenda está muito feliz. Reconheço isto pelo tom geral da sua carta. Porém, há uma nota de Charlotte IV dizendo que ela não gosta de Boston e que sente muita saudade de casa. A senhorita Lavenda quer que eu vá a Ecolord algum dia enquanto eu estiver aqui em casa e me pediu para acender uma fogueira para arejá-la e que eu veja se as almofadas não estão mofadas. Acho que levarei Diana comigo na próxima semana. Então, poderemos passar a noite com Theodora Dix. Eu quero ver Theodora. A propósito, Ludovic Spence ainda vai vê-la? Eles dizem que sim, disse Marilla. E é muito provável que ele continue mesmo. As pessoas já desistiram de esperar que este namoro chegue a algum lugar. Se eu fosse Theodora, apressaria um pouco esse rapaz, garanto, disse a senhorita Lynde. E não se tenha dúvida de que ela faria isso mesmo. Havia também uma carta com rabisco característicos de Filipa, cheia de Alec e Alonso. O que disseram, o que fizeram e como parecia quando a viram. Ainda não consegui me decidir com qual dos dois eu vou me casar, escreveu Filipa. Eu gostaria que você tivesse vindo comigo para decidir por mim. Alguém terá que fazê-lo. Quando vi Alec, meu coração deu um grande salto e pensei, ele pode ser o caminho certo. Mas então, quando Alonso chegou, meu coração foi golpeado novamente. Portanto, meu coração não pode ser tomado como referência. Segundo os romances que já li, seu coração não daria um toque a mais que não fosse para o verdadeiro príncipe encantado, não é? Deve haver algo radicalmente errado com o meu, mas estou me divertindo muito. Como eu queria que você estivesse aqui. Está nevando hoje e estou encantada. Eu tinha tanto medo de que tivéssemos um Natal verde, pois eu detesto. Você sabe quando o Natal é um caso sujo de cinza marrom, parecendo ter sido deixado há mais de 100 anos e está de molho desde então. É chamado de Natal verde. Não me pergunte o porquê. Como diz Lord Dundee, existem coisas que nenhum sujeito pode entender. Anne, você já entrou em um bonde e descobriu que não tinha dinheiro para pagar a tarifa? Isto aconteceu comigo outro dia. Foi horrível. Eu tinha um níquel comigo quando entrei no carro. Então pensei que estava no bolso esquerdo do meu casaco. Quando me acomodei confortavelmente, fui verificar se estava lá mesmo, mas, para minha surpresa, não estava.
Eu senti um calafrio nesta hora. Tentei apalpar o outro bolso para ver se por acaso estava lá, mas também não estava. Então, senti outro calafrio. Por último, tentei procurar um pequeno bolso interno, mas foi tudo em vão. Então, senti nesta hora 2 calafrios ao mesmo tempo. Tirei minhas luvas, coloquei-as no assento e verifiquei todos os meus bolsos, mas não encontrei o bendito níquel em lugar algum. Levantei-me e me sacudi, e depois olhei no chão. O carro estava cheio de pessoas que estavam voltando da ópera, e todas ficaram me encarando, mas eu já estava lá e não podia fazer mais nada. Enfim, não conseguia encontrar minha moeda. Então, concluí que devia tê-la colocado na boca e engolido inadvertidamente. Eu não sabia o que fazer. Será que o condutor, pensei, pararia o carro e me expulsaria? Seria possível que eu pudesse convencê-lo de que eu era apenas vítima da minha própria distração e não uma criatura sem princípios tentando conseguir uma carona com falsas pretensões? Como eu desejava que Alec ou Alonso estivesse lá nesta hora, mas eles não estavam, porque eu os queria. Se eu não os quisesse, certamente eles estariam lá. E eu não conseguia decidir o que dizer ao condutor quando ele apareceu. Assim que formei uma frase explicativa em minha mente, senti que ninguém acreditaria e logo precisei pensar em outra. Parecia que não havia nada a fazer senão confiar na providência divina e por todo o conforto que esta me proporciona. E então poderia ter sido a velha senhora que, quando o capitão disse durante uma tempestade que ela devia confiar no Todo-Poderoso, exclamou: "Oh, capitão, é tão ruim assim?" Precisamente no momento crítico, quando toda a esperança havia escapado e o condutor estava estendendo a caixa para o passageiro ao meu lado, de repente me lembrei onde eu havia colocado aquela miserável moeda do reino. Eu não a engoli, afinal. Eu a peguei docilmente com o dedo indicador da minha luva e a pus na caixa. Sorri para todo mundo e senti que o mundo era um lugar bonito novamente. A visita a Ecolord durante as férias não foi menos agradável. Anne e Diana foram até lá pelo antigo caminho da floresta de faias, carregando um cesto de almoço com elas. Ecolord, fechado desde o casamento da senhorita Lavenda, foi brevemente aberto ao vento e ao sol, mais uma vez, e a luz do fogo voltou a brilhar nos salões. O perfume da taça de rosa da senhorita Lavenda ainda preenchia todo o ar da casa. Dificilmente era possível acreditar que a senhorita Lavenda não apareceria naquele momento com seus olhos castanhos e uma estrela de boas-vindas, e que Charlotte IV, com um arco azul e um largo sorriso, não apareceria pela porta. Paul também parecia pairar com sua fantasia de fadas. Isso realmente me faz sentir um pouco como um fantasma, revisitando os velhos vislumbres da lua, riu Anne. Vamos sair e ver se os ecos estão em casa. Traga aquela buzina velha, ela ainda está atrás da porta da cozinha. Os ecos estavam em casa, sobre o rio branco, tão nítido e prateados como sempre. E quando pararam de responder, as meninas trancaram Ecolord novamente e foram embora, na meia hora perfeita que se segue ao rosa e açafrão de um pôr do sol de inverno.